dia, meus amigos. Boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão ver esse vídeo, mas realmente eu vou falar só bom dia, né? Depois falar boa tarde. Eu vou falar boa noite no começo. Eu gravava à noite. Depois deu uns problemas aqui, que por causa de leituras, pessoas que vinham, resolvi fazer de dia. Eu falei que foi um bom dia. Meu filho falou, não pode ficar errado. Mas aí eu pensei, mas eu faço o vídeo à noite. E ele sabe que é à noite. Não, mas então fala boa noite. Então eu não sei que horas vocês vão assistir, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver assistindo, que seja bom, de bênção, de vitória, de alegria, de paz. Eu estou aqui em mais um vídeo, um isqueirinho bom, fininho. Mas não tá frio não, tá calor, viu? Vamos começar o vídeo assim. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam todos bem, a família esteja bem. Tiveram uma boa noite de sono. Eu tive a noite de sono até 2 horas da manhã, 2 horas eu levanto para fazer minha leitura. Aí hoje eu fui até às 7. E aí nós vamos seguindo. Quando eu comecei eu filmei relógio de leitura, de oração, eu comecei 10 minutos. Mas eu resolvi passar agora, aumentar de 5 minutos. Então começa meia-noite, cada dia eu acrescento 5 minutos. Comecei era 10. 5 prolonga mais, aí você passa mais tempo na madrugada, para mim é melhor. Eu gosto desse horário que não tem nada, não tem barulho, que na sala é uma calma. E durante o dia, às vezes, tem muita gente que começa barulho, né? Melhor, aí eu começo, mas eu faço a oração, depois eu faço a oração dos atos das pessoas, da minha esposa, depois faço no meu, aí que eu vou para a leitura. E aí nós vamos. Hoje nós estamos terminando o livro de Daniel. E vamos também no livro do profeta Isaías, capítulo 55, 65 a 55. Estamos terminando já o livro de Isaías. Vamos começar assim. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela noite de repouso. Obrigado pela sua graça, pela sua misericórdia, pelas suas bênçãos, Pai. Obrigado por essa família abençoada, Pai, que o Senhor me deu, Pai. Obrigado por ser Deus Santo, não destino nós pecadores, Pai. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância, que eu fiz que eu possa ver do Senhor, perdoa-me, Pai. Eu sou falho, eu sou pecador, estou aqui confiado na tua misericórdia, Pai, não na merecimento que eu não mereço, Pai. Pedindo ao Senhor, Pai, bênçãos, Pai. Minha família está precisando de portas abertas, Pai. Minha família, Pai. Eu tenho meu trabalho, né? Meus filhos estão parados. Meus dois filhos estão parados, eu necessito, Pai. Uma porta, Pai. E nós temos promessa do Senhor, Pai. Que essa promessa vai se cumprir na nossa vida, Pai. Na minha família, Pai. Pai, eu peço ao Senhor também, Pai, fala conosco hoje, no livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículo 25. Também o livro do profeta Daniel, no capítulo 12. Seja feita a tua vontade na nossa. O Senhor tem que falar e nós temos hoje. Seja para exaltação, para consolo, para educação. A vontade que seja feita em nossa vida. Amém. Irmão, o capítulo 65 do profeta Isaías fala do quanto das bênçãos que Deus dá sobre a terra, sobre o povo de Israel. Essa palavra vale para nós no dia de hoje também. Tempo de paz, né? Reinado do Messias. A promessa que nós temos é paz mesmo, até entre os animais ferozes. O lobo, o cordeiro se apresentarão juntos. E o leão comerá palha como o boi. E o pó será a comida da serpente. Não farão mal, nem dano algum em todo o monte, no santo monte. Essa é a palavra, a promessa que Deus deixou para nós através do profeta Isaías.
reino num tempo de paz, onde até as feras serão apacentadas e não dormirão juntos, onde o leão, que com tudo quanto é que devora tudo quanto é tipo de carne, ele vai comer palha como boi. São promessas de Deus. E a serpente não vai enganar mais ninguém, não vai mais danificar ninguém, ela vai comer pó. Quando fala serpente, nós lembramos de Satanás, né? Aquele que morde nosso calcanhar, aquele que nos ataca por trás. Ele vai comer pó debaixo dos pés de todos os animais, até do homem. É uma promessa que Deus tem. Hoje nós vemos as feras, até cachorro, leção doméstica, avançando, matando as pessoas. Nós vamos ter esse reinado de paz, a promessa de Deus. Quando fala o lobo e o cordeiro apacentarão juntos, vamos pôr no homem, cara. O lobo são homens gananciosos, devoradores de pessoas. Vamos pôr igreja. São obreiros, pastores, líderes, que devoram a lã das ovelhas. Nós vemos como base muitas coisas. O homem mesmo carnal, os líderes religiosos, o leão, homens. Nós vamos pôr o leão que come palha, vamos pôr os homens, os ladrões, os criminosos, esses governantes só vivem fazendo guerra. Todos vão comer daquilo que Deus der. Ninguém vai ficar matando o outro por causa do bem do outro, não. Como eu já falei antes, o pó será a comida da serpente. O inimigo vai comer pó debaixo da igreja, dos pés da igreja de Deus. São promessas, não. E não farão dano algum. Esses bravos que nós falamos no começo, não vai causar dano algum no Monte Santo. O Monte Santo vão pôr a terra, essa terra do Senhor. Essa promessa que Deus tem na minha vida e na tua vida. Agora nós vamos para o último capítulo do profeta Daniel. Já fechamos vários livros, agora só tem os grandes e alguns pequenos. As últimas palavras do tempo, os últimos tempos, a palavra selada. Esses são 13 capítulos, eu vou ler tudo para a gente entender melhor. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, se levanta pelos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha do juízo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça fugirão como as estrelas e sempre eternamente. E tu, Daniel, feche essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de um lado, de uma parte para a outra, e a ciência ficará. Essa é a palavra. Nós vamos entender essa palavra como Apocalipse. Nós vamos ver lá no livro de Apocalipse a palavra dos últimos tempos do homem aqui na terra, da igreja de Deus aqui na terra. Daqueles que se achar escrito no livro da vida e dos que não se acharem também. Muitos vão correr de um lado para o outro, tá? Também na palavra. Muitos vão pedir o monte que está sobre ele não vai cair. Vão clamar pela morte e a morte vai fugir dele. Por causa das angústias, das perseguições. O rei, quando
príncipe desse mundo, ou seja, o enganador, vier para tomar a terra. Nós sabemos que esse tempo vai chegar, tempo de aflição, tempo de angústia, tempo de dor, onde a besta vai reinar por um tempo, até que o Senhor tome da mão dele o governo. O anjo fala para o Daniel, será a palavra que é para muito tempo. Olha quantos anos se passaram que Deus deu essa palavra, o anjo levou essa palavra, essa resposta de Deus a Daniel, até hoje. Muitos milhões de anos, muitos mil anos, né? Mas até tempo distante ainda vai se cumprir. A palavra está escrita para nós vigiarmos, para não cair nas tentações desse mundo e não deixar, e não ser apagado o nosso nome do livro da vida. A paciência de Deus que Deus tem com o homem. Nós vemos lá quando Deus mandou o dilúvio, a paciência que ele teve. Quantos anos Noé passou construindo a arca, cada martelada, era cada pancada naquela madeira. Era um aviso. A arca está sendo feita, venha para salvar. Foi muitos anos que Deus deu a oportunidade. Vamos salvar, mas não quis. Olha a paciência de Deus conosco. E até que veio o dilúvio. E todos foram consumidos. Cada martelada era Noé anunciando que o dilúvio viria. Cada madeira que ele colocava lá era anúncio de coisa ruim, de coisa difícil, de fim do mundo da terra, do homem da terra. Deus deu aquele tempo para ele se preparar e arrepender. Deus esperando que se arrependesse, mas ninguém quis. Somente aquelas 8 almas que entraram na Noé, sua esposa e seus filhos para nós. Mas o resto, ninguém mais quis arrepender. Desde aí, irmão, até hoje, Deus está falando conosco. E o fim de todas as coisas vem. O amor de Deus, a paciência que ele tem com o homem, tem entristece ele, faz coisa errada, coisa abominável. Tá, Deus avisando para mim e para você. É tempo. A porta ainda está aberta, venha. Olha o tanto que Deus nos ama. E ele aqui usa Daniel e fala para ele, acela a palavra, que é para muito tempo, ainda falta muitos anos, eu vou esperar até que todos se arrependam. Mas esse tempo está chegando, não? A vinda de Jesus está chegando. Vamos preparar. Aí já teve pessoas que falou comigo, até meu irmão, 7 dias, falou, todo dia você fala isso, é necessário. As igrejas não falam mais. Então é necessário falar, avisar o povo a vinda de Jesus. Sabe por que eu falo? Porque nós somos atalaia. Atalaia que fica na torre de vigília, quando vem o inimigo da vida. E nós estamos aqui não para avisar que o inimigo vem, mas que Jesus está voltando. Para buscar um povo lavado, remido pelo sangue dele. Um povo comprado que é precioso para Deus. Versículo 4 a seguir. E eu, Daniel, e tu, Daniel, peca as palavras. Não, é o versículo. Peca as palavras, sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e assim se multiplicará. E eu, Daniel, olhei e eis que estavam outros dois, de um desta banda e outro da beira do rio e o outro da outra banda, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda,
ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de metade de um tempo, e quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. É muito tempo, né? Quando acabar, olha, completar. Quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Quando Satanás, o inimigo, a besta, quando ela acabar o poder do povo santo, ou quando Deus tirar a palavra da terra e quando tirar os que se santificaram, que estão preparados para subir. Tudo isso vai acontecer há muito tempo. Aqui fala metade do tempo, metade de um tempo e um tempo. É muito tempo. Versículo 8 até o 3. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Temos que buscar a sabedoria de Deus para entender o que está escrito na palavra. Temos que levar uma vida com Deus para entender. Não cometer impiedade, não cometer a burrice que os homens cometem e prejudicar uns aos outros, mas procurar a sabedoria de Deus para entender. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousará e estará na tua sorte no fim dos dias. Repousa, mas espera no Senhor, descansa no Senhor, que a palavra é para nós, para mim e para você, e ela será cumprida. Vem o fim de todas as coisas. Essa é a mensagem do livro do profeta Daniel, capítulo 12. Quando eu fechar, nós completamos a Bíblia, estou ainda vendo o que eu vou falar, o que eu vou falar. Eu vou falar mais do Novo Testamento, porque hoje fala-se muito no Velho, esquece Jesus Cristo. Hoje nas igrejas prega-se muito Daniel, José, alguns profetas, e Jesus está esquecido nas igrejas. Meu plano, meu desejo agora é, depois que terminar a Bíblia, ainda vai demorar. Não é esse ano, talvez não seja nem o ano que vem. Mas é todos os dias eu mando um capítulo. Quando selar, quando terminar, estarei falando só do Novo Testamento, dos apóstolos. Eu peço, você que faz parte do mês, pode mandar sugestão que eu aceito. Vamos orar. Pai, obrigado por mais um vídeo. Obrigado, Pai, pela tua graça e tua misericórdia, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos e das tuas filhas estão junto comigo, Pai. Peço ao Senhor que os abençoe, supera as necessidades, Pai. Nos dá força, nos dá sabedoria para entender a tua palavra, mas não somente ouvir e entender, mas também praticar, Pai, a tua palavra, que é a verdade, é a vida, Pai. Nos fortalece, Pai. Nos dá força, nos dá entendimento. Em nome do Senhor Jesus também. Irmãos, Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, como te ama, fica na paz com Jesus. Uma ótima sexta-feira, um bom final de semana e um abraço.